Bacabal, das crianças desaparecidas, ao que parece, a tese do sumiço da mata, diz que as crianças desapareceram na mata, ela é cada dia mais difícil de ser comprovada. Já são 17 dias de atuação das autoridades por lá e até agora absolutamente nada de concreto foi encontrado. 17 dias, os corpos não foram encontrados no rio, nem na mata, nem nada, né? E aí, será que houve alguma avaliação errada no início dos trabalhos? Será que se acreditaram demais na tese do sumiço da mata e podem ter prejudicado uma perícia forense mais apurada para se encontrar vestígios, quem sabe, de outras pessoas envolvidas nessa história, que possam encaminhar aí, quem sabe, para um sequestro dessas crianças, um rapto dessas crianças? Meu pai. Então, nós precisamos da opinião do especialista forense, que sabe o que é fundamental, logo nesse início de atuação de buscas e de perícia, e é o doutor Antônio Nunes, que é sempre solícito, né? E se colocou à disposição de estar conosco aqui, dando a sua opinião sobre esse caso lá de Bacabal. Doutor Antônio, primeiro, muito obrigado, como sempre, aqui pela sua disponibilidade. Eu queria saber do senhor, primeiro, como é que o senhor tem acompanhado esse caso e qual é a sua opinião de momento desse trabalho de buscas e perícias lá na região. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu realmente tenho acompanhado tanto pela TV quanto pelos portais. Além de eu cheguei a conversar com algumas pessoas lá de Bacabal, amigos médicos, amigos políticos. Ou não? E a gente, a princípio, né? Crianças daquele tamanho, dessa idade, que são os que ficaram lá, porque o outro já saiu, o mais velho, tem, está o melhor juízo, 6 e 4 anos, né? A de 4 anos ainda não tem nem a memória muito desenvolvida, né? Ainda a cognição dela ainda é, digamos assim, bem inicial. Ela não tem condição de sozinha ficar procurando de onde veio, para onde foi. A de 6 anos, ela já tem memóriazinha mais desenvolvida, mas ainda também está em desenvolvimento, né? É uma fase ainda que eles não têm grande capacidade de elaboração e ficaram sozinhos na mata, né? Então, assim, para essas crianças acharem o caminho certo, é muito difícil. Se eles soubessem mais ou menos para onde ia para a água, estivesse perto, certamente era um caminho natural, até porque precisavam beber, né? Pessoas que já têm mais idade, têm outras maneiras de fazer isso. Você pode beber água de cipó, né? Água de cactos, né? Pode, inclusive, quebrar aquelas palmeiras mais jovens, né? Para comer, né? O que tem ali, gongos, que são aquelas larvas que se criam em cocos. Você tem maneira de fazer assim, a água que fica nas folhas. Criança daquela idade não tem condição de fazer isso. Então, até para conseguir alimento, se não achar uma manga no chão ou algo parecido, vai ficar muito difícil. Veja, a perícia, né, ela entrou, está no caso também, procurando o que se procura nesses casos. São rachas, pegadas, comparar pegadas de repente, né? Impressões digitais, possíveis manchas de sangue, que Deus queira que não tenham, né? Até agora ninguém viu isso. E por fim, essas pegadas foram para dentro d'água, conforme se disse lá, né? E não há comprovação de que saíram de lá. Então, assim, não há uma comprovação ainda de nada, né? Está se procurando o que pode acontecer. Doutor, né? Eu queria saber do senhor... A Marinha entrou, a Marinha entrou com um sonar procurando dentro d'água, né? Que vai jogar o som e voltar, então você tem como verificar o que tem dentro d'água. Esse é um avanço grande para a busca. E também tem radares que se pode usar, pela aeronáutica poderia usar, por exemplo, de forma aérea. É claro que tem lugar que é mais fechado, é mais difícil, mas tem lugar da mata que dá, que são aqueles chamados SAR ou GPR, né? Então, a aeronáutica poderia usar isso também na mata em si, pode ser uma coisa. O infravermelho, ele tem muita utilidade, mas geralmente a partir de 24 horas,
o corpo não emite mais o calor que ele emitia como o ser humano. Ele vai emitir o calor igual do solo, a temperatura vai se igualar do solo, então você não consegue ver com infravermelho. Então, é o que foi usado no começo, né, das buscas também, né? Então, assim, ainda tudo é muito incipiente, não se tem certeza de muita coisa ainda. O senhor acredita que o fato de ter acreditado cegamente no sumiço na mata e ter logo colocado a equipe de buscas e não a equipe forense à frente pode ter destruído aí pegadas ou provas importantes para tentar, quem sabe, desvendar que uma outra pessoa pudesse estar no cenário do rapto ou do sumiço dessas crianças, porque são 5 quilômetros distante de casa, para essas crianças de 4 anos terem sumido, doutor Antônio. É realmente difícil, né? A distância é grande, né? Mas, no entanto, assim, a gente só tem a comprovação de que andou essa distância a criança maior. As menores ainda não, né? Pode ter andado de diversas formas, inclusive em círculos, né? A pessoa desorientada na mata é muito difícil. E com a idade dessa e que não tem ainda a capacidade cognitiva adequada, a mata é muito fechada, tem a água também, tem animais. Eu não quero chegar à conclusão de que aconteceu alguma coisa através de animais, mas tem sucuri, tem onça. Então, assim, não é fácil, mas, de fato, a perícia forense vai poder fazer alguma diferença, mas me parece que a perícia forense foi logo. Eu acho que talvez tenha passado o primeiro dia só, eu acho. Eu acho que do segundo dia para frente, terceiro, a perícia forense já estava lá. Mas sempre a perícia forense estar no começo é importante, sem sombra de dúvida. Mas eles estão fazendo um trabalho bom, eles estão lutando realmente, porque realmente, se encontrar alguém na mata fechada dessa, é difícil. Ainda mais alguém que não sabe nem fazer gestos para mostrar onde está, de tão pequeno que é. Que uma pessoa adulta, perdido, ele vai procura um lugar mais, que tenha menos palmeiras, faz gestos. De repente, se tiver um fósforo, faz fumaça, faz fogo. Criança da cidade não faz isso, né? Talvez pudesse ajudar também. Eu não posso afirmar que está na água ou não, a Marinha está em busca. Sim. Mas caso não esteja na água, o radar, esse SAR, o GPS náutico pudesse ajudar. Mas você tem que se conversar com a aeronáutica, já passou. Quanto tempo após o desaparecimento de uma criança é considerado decisivo para a coleta de provas, na sua opinião? Veja, uma área que está chovendo, né? Palmeiras chovendo. Então, é muito difícil você... Primeiro que os materiais para impressão digital eles são ruins, né? São árvores, ali dificilmente fica alguma coisa. Poderia ficar suor, DNA, pegada. Mas ali é um local meio arenoso, a pegada também não fica aí muito tempo, o vento leva. Não dá para dizer um tempo exato, né? Mas, assim, normalmente choveu, deu vento, 24, 48 horas, 72 horas depois, você já perdeu aquilo ali. Que a perícia utiliza o DNA em caso de desaparecimento, doutor? Se encontrar um local que sabidamente tudo indica que estiveram lá, você pode procurar locais que pegou, o suor deixa o DNA, a Sim. mão suada deixa, o corpo quando encosta em alguma coisa deixa. Então é possível entender. Tá aí. Então é isso. Então vamos continuar. Então o senhor acredita que o trabalho que está sendo lá está sendo bem feito? Porque 17 dias depois, doutor, se um menino desse tivesse sumido dentro do rio, o corpo tinha aparecido, tivesse dentro de um buraco, já tinha odor, como é que o senhor avalia 17 dias depois? Como é que deve continuar sendo a linha de trabalho lá dos profissionais, na sua opinião? Eu acredito que estão indo bem, porque realmente o caso é difícil. Eu tenho acompanhado, veja que o funcionário da Marinha está andando na água lá, se tiver alguma coisa eles vão achar. O bombeiro está mergulhando desde o primeiro momento. O que talvez, aí tem que se conversar com a aeronáutica se valeria a pena, para quem é especialista nisso, eu não sou, só sei que existe, porque nos Estados Unidos, quando a gente tem muita dificuldade, nos Estados Unidos, perícia tem muita dificuldade para achar um corpo, às vezes eles passam esses radares, principalmente o SAR, né, para procurar, inclusive algum desses radares penetra até no subsolo. Se tiver alguém enterrado, por exemplo.
Então, nos Estados Unidos, eles fazem muito isso, eles usam isso, quando tudo dá errado. Então, talvez conversar com a aeronáutica para ver essa possibilidade, se vale a pena ou não, e aí tem que escutar os especialistas. Não estou afirmando nem que vale, só em tese, né? Talvez fosse algo a mais aí que pudesse ajudar, né? Mas, Tá, de resto, eu acho que estão fazendo mesmo, né? A área, veja, o quanto foi difícil para achar aquele outro lá do Pico do Paraná, né? E era um adulto que estava, enquanto eles estavam procurando, o adulto também estava procurando ser encontrado ou chegar em algum lugar. E mesmo assim foi uma maior dificuldade, né? Foi uma luta danada, ele tem que pular em cachoeira, foi um negócio terrível. Imagina aquilo com duas crianças pequenas, uma de 6 e outra de 4 anos. Não é fácil nunca isso aí. Bom. Tá bom, doutor Antônio, obrigado pela sua opinião aqui, importante, para que a gente possa continuar montando esse quebra-cabeça de entendimento e, claro, a gente torce para que haja uma busca certeira, né, para que a gente possa, de fato, concluir esse caso o mais rápido possível e acabar com essa aflição. Obrigado, que Deus lhe abençoe e a gente continua aqui também sempre à disposição, tá bom? Tá ótimo, Deus abençoe também igualmente e a todo o público. Obrigado. Aí, obrigado, perito.